O Salmo 18 é um hino de gratidão e louvor escrito pelo rei Davi para agradecer a Deus por um grande livramento. Exaltando a sua força e proteção, ele se dirige a Deus como seu refúgio, rocha, fortaleza e libertador, demonstrando um profundo amor e confiança no Senhor em meio às adversidades e perseguições. O Salmo descreve a intervenção divina em momentos de angústia, a capacitação dada por Deus e a fidelidade que ele demonstra aos que nele confiam, culminando num agradecimento pelo livramento e na exaltação de Deus como Salvador de seu ungido, o rei Davi. Caros amigos, este é o canal Conexamore. Aqui buscamos refletir sobre a palavra de Deus. Envie para amigos e familiares. Somos semeadores desta semente. Não rejeite o chamado do Senhor. Os versículos 1 a 3 trazem uma declaração ao Senhor. É o louvor a Deus como refúgio. O salmista declara seu amor e confiança em Deus, que é sua rocha, fortaleza e libertador. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Como se isso não fosse suficiente, ele vai mais além e profundeza. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Do versículo 4 ao 19, o salmista relata os atos redentores de Deus. O salmista apresentou um quadro de Deus se levantando com juízo em resposta ao clamor do seu servo. O salmista usou a linguagem figurada para falar do poder e da ira de Deus contra a impiedade. Por isso, o salmista disse que a terra foi abalada, os fundamentos dos montes se moveram, e da boca do Senhor saiu fogo consumidor. Ele revela como Deus o protegeu e o livrou de situações difíceis. O resultado não tardou, então se abalou e tremeu a terra. Fumo saiu de suas narinas e fogo pela boca. Carvões se acenderam dele. Ele continuou mostrando a imagem de Deus lutando contra os seus inimigos impiedosos. Palavras como nuvens, saraiva, brasas de fogo, trovões e relâmpagos, combinadas à ideia de que as profundezas das águas foram reveladas e os fundamentos do mundo foram descobertos, comunicam o caráter inescapável do juízo de Deus, que põe ordem ao caos, versículos 11 a 15. Davi louva a Deus agradecendo pelo livramento, versículos 20 a 30. O salmista reconhece a justiça e a fidelidade de Deus, que o honrou por sua retidão, enfatizando a recompensa que Deus dá aos justos e o castigo que ele dá aos ímpios. Reconhece que Deus o recompensou por sua justiça e fidelidade à lei pactual e lhe deu a vitória sobre seus inimigos. Os versos 31 a 45 é declarada a ação salvadora de Deus em favor do salmista, capacitando-o para todas as situações. No verso 31, o salmista fez uma pergunta retórica com o objetivo de afirmar que não há Deus senão o Senhor, enfatizando a singularidade e supremacia do Deus verdadeiro. No versículo 34, segue o reconhecimento que Deus o treinou para a batalha, dando-lhe habilidade para usar armas mais fortes, como, por exemplo, vergar um arco de cobre com seus braços. Naquele tempo, os arcos geralmente eram fabricados de madeira, mas algumas vezes eram reforçados com algum metal. Veja, Deus nos chama para a batalha, mas Ele mesmo nos capacita, fortalece e aniquila os planos do inimigo. O verso 35, o salmista expressou sua gratidão por Deus ter lhe dado o escudo da salvação e por tê-lo sustentado poderosamente. Davi não esquece de reconhecer sua incapacidade.
Deus é o motivo da sua prosperidade. Suas conquistas dependem do cuidado do Senhor. Salmo 18, versículo 35. Por isto, ele exalta o poder de Deus em dar força e vitória sobre os inimigos, além de expandir seu reino. Nos versos 37 a 40, o salmista testemunha como Deus o ajudou a vencer seus inimigos. Davi disse ter perseguido e derrotado todos os seus inimigos através da ajuda divina. Neste ponto, ele fala de seus inimigos. Derrotados, eles caem sob seus pés, uma cena que era muito comum no Antigo Oriente Próximo. Ele também deixou claro que foi o Senhor quem entregou os seus inimigos em suas mãos. Podemos e devemos lutar, ser forte e corajoso, mas nunca esquecer que a glória é de Deus. Ele é quem vence o inimigo, porque, como disse Paulo, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios 6. O salmista louva a Deus por sua vida e a promessa de que ele usará de benignidade com seu ungido, Davi, para sempre. Também seus inimigos clamaram por ajuda, mas Deus os deixou ser esmagados como o pó diante do vento. Por causa da sua justiça, Deus rejeita a oração do ímpio. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Salmos 1. Quando Davi fala de seus inimigos clamando ao Senhor, isto quer dizer que os inimigos que se levantaram contra ele pertenciam ao próprio povo de Israel. São muitos exemplos de inimigos no meio do povo de Deus, versículos 41 e 42. O Salmo enfatiza a fidelidade de Deus ao seu povo e o seu poder de livrar e proteger aqueles que nele confiam. O Salmo ensina que, na fraqueza, o amor e a confiança em Deus se tornam mais fortes e que Ele é a fonte da força e da salvação. A experiência de Davi é um lembrete de que mesmo em meio às lutas, Deus ouve o clamor e provê livramento e vitória para os que o invocam. O salmista usa a metáfora da rocha para descrever a segurança e a estabilidade que Deus representa em sua vida. Este salmo é um convite à gratidão e ao louvor, reconhecendo as muitas maravilhas e os livramentos concedidos por Deus. Um testemunho da bondade de Deus. O seu socorro nas dificuldades, seu cuidado de nos sustentar quando enfraquecemos. Deus é misericordioso. No Salmo 136, somos instados a louvar o Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. O Salmos 18 é uma oração profunda. Leia, examine cada versículo. Note porque Davi foi um homem conforme o coração de Deus. Ele estava sempre disponível para Deus. Tinha pleno conhecimento da bondade e fidelidade do Senhor. Era humilde em seu coração, sabendo que a glória não era dele, apenas era um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Em uma destas batalhas, Davi diz: por minhas mãos, Deus derrotou meus inimigos. Segundo Samuel 5, versículo 20. As mãos físicas de Davi recebiam o poder e a força do Senhor, sem o qual não haverá vitórias. Louvado seja Deus. Seu poder é infinito e sua bondade dura para sempre. Agradeço por sua atenção. Por favor, compartilhe o vídeo, dê like, inscreva-se no canal. Servo mau e infiel é aquele que não investiu os talentos recebidos do seu Senhor por medo ou vergonha. Esta atitude foi condenada por Jesus na parábola dos talentos. Pense nisto.